Vencer na vida muitas das vezes não depende da luta que nós temos, mas depende do Deus em que nós servimos. Ninguém é melhor do que ninguém, mas Cristo é maior que todos nós. Paz e graça, quem vos fala daqui é o vosso conservo Ângelo Jovete. Ei, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Fé Podcast. Mas antes, para quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vá, toca o sino das notificações, deixe teu like, faça, ajuda o canal a crescer. Hoje a nossa sala está bonita, como sempre esteve bonita. Hoje temos nosso bem-amado mestre da palavra. Eu quando digo mestre, eu uso essa tonalidade, mestre da palavra, nosso irmão Eduardo Bandeira. Ele que vai nos falar de um tema, o cristianismo em Angola. Fique ligado para acompanhar o melhor desse programa. Sem delongas, vamos dar assim saudações ao nosso bem-amado. Paz e graça, homem de Deus. Muita paz, meu mano. Como está? Graças a Deus estamos na bênção, estamos a respirar. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode encostar um pouquinho para te ouvir melhor. Certo. Quem é Eduardo Bandeira? Mestre Eduardo Bandeira. Bênção. O mestre Eduardo Bandeira é filho de José Eduardo Manuel Bandeira e de Rosa Bandeira. Membro da Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério do Ebenezer, Congregação do El Shaddai, liderada pelo pastor Adão Jorge Domingos e a diaconisa Rosa Tomás Domingos. Nós fomos, desde o momento que entramos nessa mesma congregação, tivemos o gosto pela palavra, fomos indo nos espelhando naqueles que foram os homens de Deus que lá passaram. Estamos a falar do nosso líder de memória, João Baltazar, homem de Deus que nos liderou no departamento de jovem, foi então nos incentivando, dando-nos suporte naquilo que é a obra do mestre, e nós fomos indo tendo gosto e nos apaixonando pela palavra. Foi assim que, ainda mesmo na congregação que eu faço parte, eu fui desde cedo muito apaixonado pelo estudo bíblico. Eu acompanhava de forma milimétrica os amados que davam estudo bíblico. Estou a falar do meu irmão Manuel Fernando, à medida que ele foi dando estudo bíblico, eu fui acompanhando esse percurso e eu disse: algum dia eu estarei aí e vou fazer o mesmo que você faz. E graças a Deus eu não fiquei parado, fui indo, investindo incansavelmente, de modo que eu pudesse alcançar este nível. Eu penso que não cumpri na totalidade, mas até aqui o Senhor tem nos dado graça. Por muitas vezes eu fui questionando ao Senhor: qual ministério que eu tenho? O que é que eu sou? Então Deus foi ficando calado, silenciado, de modo a não me responder, mas eu fui insistindo até que em várias vezes eu recebi confirmação da parte de certos homens de Deus e mulheres de Deus, este ministério, este talento que nós proclamamos sem qualquer medo, em alto e bom tom, o mestre Eduardo Bandeira. Na verdade, eu amo mesmo a palavra, a palavra, e as pessoas sempre foram indo elogiando a forma que nós abordamos assunto que tem a ver com a palavra, contada, não diria com facilidade, mas na medida que o Espírito nos concede, recebendo elogio e tudo mais, nós ficamos naquela, não nos baseando pura e simplesmente nos elogios, mas glorificando a Deus, porque as pessoas iam confirmando aquilo de Deus que nós temos, e nós temos feito de tudo para então que este talento de Deus em nós não morra, continue aceso até então o arrebatamento, só que a gente vai parar. Amém. Como amas tanto da palavra, amamos da palavra, então é sobre a palavra que nós vamos falar. Mestre Eduardo Bandeira, como é que está o cristianismo em Angola? Esse é o nosso tema e gostaria que abordasse mais um pouquinho sobre o mesmo. Muito bem, muito obrigado pelo retorno da palavra desde já. Falar do cristianismo em Angola, eu tenho dito que nos nossos dias acaba sendo triste, porquanto muitas situações nós temos
tomado conhecimento, nós temos visto acontecer hoje por meio das redes sociais, em particular o Facebook, o TikTok, entre outros. Vimos coisas que de certa forma não glorifica o bom nome de Jesus. Eu gostaria, antes de aprofundar naquilo que é a temática, gostaria de dizer que o cristianismo é uma religião monoteística, né? Monoteísta, que crê na existência de um só Deus, Jeová. E esse mesmo cristianismo, ele tem a sua origem em Jesus. Estamos a falar então Deus, nosso Pai, vindo que Adão e Eva pecaram e desviaram-se daquilo que é o seu propósito, Gênesis capítulo 3, Deus fez questão de dar volta e contornar aquilo que foi o plano de Satanás, que de forma infiltrada entrou no Jardim do Éden. Foi assim que Deus teve a brilhante ideia de mandar seu filho Jesus. Estamos a falar João capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. Jesus vem para restaurar aquele que é o plano de Deus. Vem para trazer de volta aquele que é a criatura, a imagem e semelhança de Deus, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27. Sim, quando Jesus vem, ele vem com um plano. O plano é a transmissão da vontade de Deus. Porque Paulo vem nos ensinar que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, de acordo com Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, nós vamos entender que Jesus Cristo, ele se doou por uma causa nobre, por uma causa justa, entregando o seu sangue como uma moeda. Gostaria de abrir um parêntese para dizer que eu sempre tenho ensinado que o sangue em espírito é uma moeda de troca. Ele doou-se para que nós possamos voltar para Deus. E quando Jesus faz isso, ele faz com tanto agrado, com tanta satisfação, por amor a nós. E o cristianismo, ele surge a partir do momento que Jesus volta ao céu, que teologicamente nós chamamos por ascensão. Quando ele volta para o céu, deixa os seus discípulos, mas antes de voltar, ele faz questão de alertar os seus discípulos que permaneçam em Jerusalém até que dos seus seja revestido de poder. Atos capítulo 1. Enquanto isso acontece, os discípulos pensaram que ficariam órfãos, porque os discípulos não muito bem entendiam à medida que o mestre foi indo explicando a respeito do seu regresso ao céu e que eles deixaria. Ele foi ensinando variadas vezes. Em João capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, nós vamos encontrar por várias vezes Jesus Cristo anuncia a vinda daquele que viria para lhe substituir na terra, se assim podemos dizer, que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele viria para estar em nós, para estar nos apóstolos, para estar em nós, de modo que nós possamos então receber um impulsionamento para que nós possamos então levar a boa e agradável vontade de Deus ao mundo. Foi aí que nasce o cristianismo. O cristianismo nasce por causa de um sangue derramado, um homem que derramou seu sangue. E quando nós olhamos a realidade do cristianismo em Angola, nós vamos ver categoricamente que não é esse o plano de Deus. Não é esse aquilo que Deus projetou ao mandar seu filho. Ao olharmos o cristianismo em Angola hoje, fazemos uma retrospectiva daquilo que foi o percurso sangrento, horrível, difícil que Jesus passou. Nós veremos que não existe uma certa compatibilidade. Há uma incompatibilidade, porquanto nós me arriscaria a dizer que nós estamos a desrespeitar aquilo que foi o percurso de Jesus. Eu afirmo aqui que o cristianismo em Angola está a passar por um momento doentio. As coisas não estão indo bem. Deus não está alegre, porque nós estamos a fazer aquilo que não tínhamos que fazer. O que deveríamos fazer, deixamos de fazer. Estamos a fazer aquilo que nós não deveríamos fazer. Desculpa, nesse ponto, o que é que o cristianismo deveria fazer? Muito bem.
E depois vai nos explicar o que é que ele deixou de fazer. Exatamente. O cristianismo, o que é que deveria fazer? O cristianismo, ele, acima de todas as coisas, ele deveria fazer aquilo que Jesus Cristo disse. Amar. 1 João capítulo 4, versículo 8, o nosso amado apóstolo, ele diz que Deus é amor. João capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17, Deus é amor. Mateus capítulo 11, versículo 27 ao 28, conseguimos notar também o amor de Deus, o amor expresso de Deus. Jesus Cristo é o amor encarnado, é o amor encarnado. Primeiro ponto é o amor. Quando as pessoas que dizem ser cristãs deixam de amar, nós vamos dizer que as pessoas desviaram-se do real propósito. O propósito inicial, desviaram-se. Por quê? Para que existisse o cristianismo, existiu por causa do amor. A salvação é o plano perfeito de Deus para os homens, por meio de Cristo. E Cristo só é manifesto, só se manifestou por causa do amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, se Deus manifestasse a sua ira, não existiria cristianismo, tanto é que o amor não seria manifesto. O amor, ao ser manifesto, nós compreendemos que Deus, acima de todas as coisas, deixou de lado o pecado do homem e Deus apegou-se à sua misericórdia, porque Ele é um Deus que é tardio na ira, mas rápido no amor. Então o amor é o primeiro ponto. Por que eu digo amor o primeiro ponto? Basta nós olharmos Angola conforme está. É nós olharmos o índice de crianças nas ruas, o índice de prostituição, o índice de delinquência. Tudo isso conseguimos compreender que o cristianismo em Angola está a passar por uma crise. Nós deixamos de amar conforme, mas deixamos de amar como? Nós amamos, sim, nós amamos, mas nós conseguimos ver que o amor, ele está a ser mais de palavra do que de ação. Amor não é palavra. Eu posso dizer ao amado, eu lhe amo. Eu posso dizer que lhe amo com palavras e as minhas ações reprovarem as minhas palavras. Logo, Deus não só falou, ao falar, a ação dele veio então comprovar aquilo que ele estava a dizer, manifestou ação. Segunda coisa que eu digo porque que o cristianismo que deveria ser feito, né? Segunda coisa é então a par do amor, nós vamos encontrar aquilo que é a proclamação do Evangelho. O Evangelho deve ser proclamado. Jesus é o verbo, João capítulo 1. E esse verbo é palavra. E essa palavra deve ser tornada conhecida, deve ser anunciada. À medida que nós deixamos de anunciar por vergonha, deixamos de anunciar com medo, e até certo ponto nós anunciamos por conveniência, eu não estou a cumprir o real propósito. Por quê? Porque nós estamos a ver que hoje, conforme tem se dito, amor à camisola, não é? Nós somos amadores. O cristão é amador. Amador por quê? Porque ele deve amar o ofício que ele está a praticar. É missão. Então, ao deixarmos de cumprir a missão conforme nós deveríamos cumprir, nós estamos escrupulosamente a fugir daquilo que é o plano inicial de Deus. E em terceiro lugar, já para terminar, eu queria dizer que então nós alimentarmos o espírito, alimentarmos o nosso espírito. Lembra-te que o homem é de duas naturezas, a natureza carnal e a natureza espiritual. E tendo duas naturezas, nós devemos saber que nós devemos alimentar as duas naturezas. Eu tenho dito sempre, a natureza que você mais alimenta é a natureza que fala mais alto em você. E quando nós deixamos de alimentar diariamente, quando nós deixamos de ter os nossos devocionais, nós estamos a falhar enquanto cristão e devemos voltar naquilo que é o plano inicial de Deus. Ok. Homem de Deus, mestre, nesse caso, no teu ponto de vista, qual é a maior causa da fraqueza do cristianismo em Angola? Ok.
Muito bem. A maior causa da fraqueza do cristianismo em Angola, eu vou dizer que é o orgulho. Como? O orgulho é a maior causa da fraqueza. Por que eu digo orgulho? Olha, repara que nós temos milhares de denominações religiosas. O cristianismo tem muitas denominações religiosas em Angola. O Ministério da Cultura até perdeu a conta. Perdeu a conta de quantas igrejas nós temos em Angola. Se você perguntar a um vai lá no Ministério da Cultura, pode ser a ministra ou qualquer funcionário desse ministério que eu acabei de referenciar, eles perderam a conta. Por que perderam a conta? Porque a igreja está a crescer. Há muitas igrejas. E não é mau. Eu disse assim para alguém, não é mau ter muitas igrejas. O problema é o quê? A questão é nós olharmos o que essas igrejas estão a fazer. Em nada adianta termos muitas igrejas, sabendo que essas igrejas não estão a cumprir com o seu papel. Por quê? Vejamos, hoje ao termos muitas igrejas, você vê que as coisas estão indo de mal a pior. Era suposto, ao termos muitas igrejas, o índice de criminalidade diminuir, o índice de prostituição diminuir, o índice de meninos de rua diminuir e tudo mais. Mas só que à medida que as igrejas vão crescendo, esses problemas vão aumentando. Só para vermos o grande problema. E porque quando eu digo sobre orgulho, estou a dizer que os homens de Deus em Angola, não digo todos, alguns homens de Deus em Angola, eles estão a fazer as coisas por conveniência. Estão a percorrer no cristianismo como se fosse uma competição, como se fosse um jogo. Uhum. Então, é um jogo. Ele entra para ganhar. Ele entra para ganhar. O outro entra para ofuscar o outro homem de Deus. Entra para promover difamações a respeito do outro homem de Deus, de outra denominação. É só pararmos e a gente ver que hoje o pentecostal fala mal do adventista. O testemunha de Jeová fala mal do pentecostal, fala mal do toquista, fala mal do metodista e vice-versa. Ao olharmos para essa situação, a isso deduzimos como orgulho. Estamos a adotar comportamento de fariseu. Estás a ver? Então, por quê? Porque se não fosse por causa do orgulho, nós entenderíamos que cristianismo não é competição, mas sim cooperação. Amém. Toda pessoa que entende isso, ele sabe que, apesar dos apesares, apesar de eu estar numa denominação diferente da do amado, eu tenho que respeitar-te. Eu não posso te olhar como adversário, mas sim devo olhar-te como o quê? Irmão. Certo. Porque somos filhos de um único pai. Amém. Só que nós tem sido uma realidade meio que ao contrário desta. O orgulho tem sido uma das grandes causas da fraqueza do cristianismo. Por quê? Porque é por causa do orgulho, é por causa da inveja que Caim matou seu irmão. Se Caim, ao ser reprovado por Deus, chamasse seu irmão de lado e pudesse se abrir ao ponto de ele cooperar com o irmão, ele não mataria o irmão. Matou o irmão por quê? O orgulho, a inveja, pensando que o irmão está a ser melhor que ele. Toda pessoa que tem isso no seu coração não é cristão. É tudo menos cristão. Não é cristão, não pode ser cristão. Então, orgulho eu apontaria como uma das grandes causas do enfraquecimento do cristianismo, e outra, a maior dentre elas, é a falta de amor. Jesus Cristo disse, penso que em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque quem ama nunca vai desejar mal ao outro. Eu sou homem de Deus, sou líder da igreja. Eu estou a ver que os meus liderados estão a incitar, estão a criar tumulto, estão a difamar o outro homem de Deus. Eu olhando isso, estou a me calar, estou a deixar andar. Isso dá a entender que esse líder, esse homem de Deus, acaba sendo conivente com essas práticas, direto ou indiretamente. Ele está a difamar outro homem de Deus, a outra denominação. Logo, por falta de amor e por conta do orgulho, tem sido
grandes causas do enfraquecimento e da tristeza de Deus no céu. O Espírito Santo está triste. E de onde tem surgido? Tipo, qual é o maior motivo, né, que faz com que surjam tantas igrejas assim? Porque, o que acabaste de falar é verídico e nós não vamos esquecer isso. Você entra para mediações dos Kwanzaa, vai esse lado da Petrangó, tem mais igreja do que casa. Okay. Igreja colado com outra igreja, é um mini prédio, debaixo é a igreja, em cima é a igreja e tudo no mesmo horário. Parece uma salada russa. Estamos a criar uma torre de Babel aqui em Angola, em Luanda, particularmente em Luanda. Há uma torre de Babel que está a se levantar. Agora, qual é a maior causa de tantas igrejas assim? O que causa? Será que oh meu Deus, o mestre nos explica bem. Eu acho que também os irmãos querem ouvir. Qual é a maior causa de tantas igrejas em Angola? Muito bem. Essa é uma pergunta muito interessante e nós, a comunidade evangélica, muitas vezes, muitos homens de Deus não são coerentes e não são verdadeiros a responder essa questão. Certo. Tendem a tentar tapar o sol com a peneira, mas eu sempre tenho dito assim, não faz sentido tapar o sol com a peneira, porque a radiação solar vai penetrar no interior da peneira. Então, uma das causas que faz com que o índice de denominações religiosas em Angola cresça de forma desorganizada, há uma anarquia em Angola. De forma desorganizada é o quê? É a fome. Sim. A fome. Olha, vê que as pessoas agora olharam o cristianismo como uma forma de obtenção de rendimento. Triste. E o povo está a ver como... O povo como o povo cristão, maior parte, é muito ingênuo, é muito inocente. E é debaixo dessa nossa ingenuidade e inocência, não é? Passo o termo, que estamos a ser enganados. Olha, você vê que hoje por hoje, eu vou dar um exemplo. Estou numa igreja, tem um líder e pequeno desentendimento que eu tiver com o líder, eu tenciono me ausentar. Vai abrir tua igreja. Tenciono me ausentar, manifesto rebeldia, manifesto soberba de certa forma, e eu demonstro que sou competente o suficiente para que eu possa dirigir um povo. Por mais que você for competente o suficiente para dirigir um povo, há necessidade de consultares o teu Deus, porque Ele é quem te chamou. A chamada não é uma auto-chamada, mas ela é divina para a terra. É Deus quem lhe separa para cumprir a missão. Você aprende isso em Atos capítulo 11. Você vê que Paulo e Barnabé foram separados para cumprir uma missão. Atos capítulo 16. Paulo e Silas foram separados para cumprir uma missão. Eles não se autoproclamaram, mas o reino, o céu, proclamou eles. Então, as pessoas hoje não querem trabalhar, não querem se informar, eles querem rendimento fácil. E acabaram por ver uma das formas mais fáceis de estar rico, de ter boa vida, é ter povo, mano, é dirigir igreja. Por quê? Porque ele chega lá, inventa uma profecia, cria isso, cria aquilo, espanta as pessoas e coitados por falta de conhecimento, as pessoas caem naquela. E você vê, é ali onde surge os tais profetas do bungle, mestres do bungle, apóstolos do bungle. Por quê? Porque ele faz tudo para obter um certo retorno. Onde que você vê que é por causa da fome? A partir do momento que tu vires que alguém que se diz ser ministro de Deus, líder de igreja, para que ele possa ter uma sessão com o povo, devem lhe pagar. Essa aqui é líder por fome. É a famosa consulta pastoral. A consulta profética, até a pastoral está para a profética, mano. Quando você vê um profeta que para consultar alguém deve estipular uma quantia para receber ele no seu gabinete, esse está a liderar por fome. E
são esses que estão a fazer manchar o bom nome do cristianismo. Segunda causa que eu poderia apontar: a falta de preparação. Não está preparado. Você até pode ter o dom. O camarada até tem o dom. Mas por falta de capacitação, Paulo foi questão de dizer o aperfeiçoamento dos santos. Ok? Paulo não está a descartar a possibilidade de você se autoprofissionar, se preparar. Imagina que eu tenho o dom da palavra, tenho o dom da profecia. Eu devo me associar àqueles que já estão mais tempo nesse ofício, para que eu ganhe maturidade. Isso é assim. Não é simplesmente dormi, acordei, sonhei, Deus me revelou e vou abrir igreja. Não. Eu, em particular, com os meus amigos, olha, está lá o apóstolo Bartolomeu, nós, por várias vezes, determinadas pessoas chegaram para nós dizendo: olha, vocês têm capacidade de liderar uma igreja. E se vocês optarem em liderar uma igreja, eu vou vos seguir. Já recebemos propostas invejáveis por muitos para liderar a igreja. Mas nós temos não. Calma aí, não é assim. As coisas não funcionam assim. Não é simplesmente eu querer. Nós temos que ter. Temos que ter obrigatoriamente aquela que é a opinião de Deus. Deus tem que falar. E nós estamos a procurar, a nos capacitar ainda mais para quando for o momento, nós evitarmos erros desnecessários, combates desnecessários. Existem erros que as pessoas não devem cometer. Então, a fome, a falta de capacitação, a falta de conhecimento aprofundado a respeito de determinadas questões faz com que as pessoas abram a igreja como estão a trocar de roupa, mano. Isso aqui é por isso que o mundo não nos respeita. E agora é só para tu veres. Olha, disseste muito bem. Hoje há bairros que em 10 metros você encontra uma igreja. No Palanca, a título de exemplo. Eu me pergunto, o que é que essas igrejas estão a fazer no Palanca? Se no Palanca o índice de prostituição é admirável. As coisas que acontecem no Palanca, mano, dá medo. Mas tem muita igreja. E basta você ver igrejas próximas. Cada um meteu a sua coluna fora. Com quem diz, está a se apertar. Tá sabendo? E é complicado. O cristianismo não é sobre isso. Essas pessoas nos trazem a ideia de que hoje em dia os pastores estão a pastorear por fome e acabam por manchar o bom nome e a reputação dos homens de Deus que Deus levantou para pastorear. Tem homens de Deus que inclusive eles doaram os seus bens em prol da obra. Homens que tu acabas por ver que eles estão ali, não porque ele quer, mas porque Deus quer que ele esteja. Então, a essas pessoas, você consegue perceber que estão mesmo capacitadas para liderar. Estão mesmo prontas para liderar. Diferente dos outros nossos manos. E hoje, quando você vê que nós falamos disso, os outros dizem, não está a nos combater. Isso não é combate, isso é alerta. Isso é alerta de quem quer ver o teu bem. Quem não quer ver o teu bem, te deixa você caminhar, vai cair no buraco e você morre. Então, por essas mais outras razões, é que faz com que haja essa desordem. Amém. E eu também queria aqui acrescentar, no meu parecer, naquilo que naquilo que eu tenho notado, eu vejo que a rebelião muitas das vezes também é a causa de muitas igrejas dentro de Angola e não só, em Luanda em particular. Por que eu falo a rebelião? Porque muitas das vezes a juventude são os maiores causadores de igrejas em Angola. Ai, nós os jovens. Eu digo isso porque se sair na tua igreja, for censurado ou repreendido, primeira coisa, esse pastor não tem visão. Eu, como já sei eu pregar, vou abrir minha igreja.
saiu na igreja dele como levita, Ok. abriu uma igreja como profeta. E isso, homem de Deus, mestre na palavra, nos faz só entender. A maior causa dessa desgraça de tantas igrejas hoje em dia são a juventude. Por que eu digo isso? Temos mais profetas jovens do que senhor. Ok. Agora a questão é porque Deus não revela mais velho. Ok. Nos explica só, pelo menos esse é o meu parecer. Ok, E é uma ok. coisa, juventude, ouve, irmãos em Cristo Jesus, não vamos destruir a obra de Deus. Pare, saísse como levita, você cantava. Quem te ungiu como profeta? Homem de Deus, nos esclarece só isso, por Muito favor. bem. Olha, em Joel capítulo 2, versículo 27 ao versículo 28, há a promessa expressa da efusão do Espírito Santo. E essa promessa apresentada pelo profeta Joel, Deus faz questão de dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pronto, é o seguinte, em partes tens toda a razão, porque hoje a maior parte, os maiores impulsionadores das rebeliões é a malta jovem, a classe jovem. Então, infelizmente, é uma tristeza para nós, porque nós somos jovens, fazemos parte dessa classe, dessa faixa etária. É mais a faixa etária dos 20 aos 27. São não é? todos profetas. Então, é complicado. Na verdade, tem muitos que são de fato profeta. Muitos são de fato profetas. E você vê, para tu conseguires ver que, na verdade, ele é homem de Deus, de facto, basta tu olhares para o seu caráter. Para o seu caráter. E por que hoje nós encontramos que os jovens estão a abrir assim as igrejas e tal? É aquilo que disseste muito bem. O que acontece? Por eu achar que sei demais, tem aqueles jovens que em suas igrejas, eles são os caras. São os caras. De que forma? Eles são os centros. O centro das O atenções. famoso medial. Isso. Média. Por quê? Estrategizar. Porque eles intitulam-se e não são. E essas pessoas não vão longe. Infelizmente não vão longe. Se é para me dirigir, se é para mim pastorear um povo, eu não preciso me rebelar. Eu não preciso ser como Corá, Datã e Abirã. Homens que eles levantaram-se contra a unção de Arão. Essa história é uma história muito pertinente, porquanto revela o que está acontecendo nos nossos dias. É uma realidade dos nossos dias. Por quê? Porque Arão era um camarada que ele diria mesmo que não queria isso. Mas Deus selecionou para que Arão pudesse cooperar com seu irmão Moisés. Só que eles pensaram que era Arão e Moisés que criaram ali um grupinho para ficar tudo em família. E muitas vezes os nossos amados jovens que nos ouvem a essa hora, nós queremos dizer que você não precisa correr. Abandona a rebelião, abandona a rebeldia, abandona o egocentrismo, abandona o orgulho, porque isso vai lhe abater. Oh, meu Deus, dá mesmo um conselho para os nossos irmãos. Isso vai lhe abater. Use essa câmera, esteja à Por quê? vontade. Isso vai te abater. Por que vai te abater? Porque à medida que você adotar essas práticas ao longo do teu percurso na Terra, pessoas que Deus seleciona para lhe acompanharem, para estar contigo ao longo do teu percurso ministerial, vão te fugir. E quando te fugirem, você simplesmente vas atrair pessoas que nunca vão ser sinceras contigo, não vão ser honestas, não vão te ajudar a crescer. Antes, pelo contrário, vão alimentar o teu ego, vão alimentar a tua soberba. Daqui a pouco tu vai cair. E quando tu caíres, serão essas mesmas pessoas quem virão para lhe apontar dedo. Por quê? Porque você não ouviu. Olha, eu aprendi com o senhor profeta João Cabé, alguém que eu muito admiro. Ele disse: a humildade
é nós entendermos que os nossos ouvidos não são para ouvir as nossas palavras, mas a palavra de um mestre para nós. Ok? Por quê? Porque nós vamos entender, Deus é tão maravilhoso, ao ponto dele ter nos dado 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Há um propósito nisso. É uma revelação muito forte. As pessoas não prestam atenção a isso. Não. Nós não podemos estar a falar muito. Toda pessoa que é genuína fala menos e ouve mais. Por quê? Porque quando você ouve, você alimenta. Quando você fala, você alimenta os outros. Mas quando você ouve, você recebe alimentação, você recebe potencialização, você recebe ensino, você recebe tudo aquilo que eventualmente vai lhe ajudar e contribuir para o teu sucesso ministerial. Lembrando que nós também podemos ouvir coisas que vão nos corromper, mas a essas coisas nós devemos ser seletivos ao ponto de pegarmos aquilo que é bom para nós e vamos guardar. Aquilo que não é bom para nós, vamos colocar de parte. Por isso é que nós devemos entender, nós somos jovens. O Espírito Santo também desceu em nós. Nós temos ministérios? Sim. Temos dons? Sim. Mas você não precisa correr. Você não precisa faltar com respeito aos mais velhos. Eu dizia para um amigo profeta, já agora profeta Bernabé, eu disse uma vez para ele, enquanto dava estudo em uma igreja, eu disse assim, olha, hoje você vê que há muitos jovens líderes. Ele sabe que na igreja que ele está a liderar tem adultos mais velhos dele. Mas a forma que ele se dirige a essas pessoas é como se ele fosse o adulto e eles fossem os menores. Apesar dos apesares, jovem, nós devemos ter o bom caráter. Mantermos o bom caráter suficiente. Jesus Cristo disse, pelos seus frutos conhecereis. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Eu sei que esta é mangueira por cada manga. Sei que é abacateiro por causa do abacate. Olha, o bom caráter é algo é valioso. Você nunca deve abrir mão do seu caráter. Só porque quer crescer, não faça isso. O teu bom caráter vai te levar a sítios que o teu dom, que o teu talento nunca poderia te levar. Amém. Meu Deus, eu queria... estamos quase a terminar, mas eu queria tocar nesse ponto. Não poderíamos sair daqui sem esse ponto. E por isso que os irmãos dizem que eu gosto de problema. Não é problema. Existem coisas que precisam ser esclarecidas. Corretamente. Porque o homem de Deus acabou de falar, falou muito bem, na qualidade de mestre, e eu pude aprender muito, que nós não devemos tapar o sol com a peneira. Exato. E há muitos que sentam aqui quando toca essa questão, e é uma questão que eu sempre toco. E eu não vou cansar, todo homem que passar nessa cadeira, vou tocar nesse mesmo assunto. Porque a igreja em Angola se encontra mesmo em um estado crítico. Isso é uma realidade. E outro fenômeno que está acontecendo dentro do cristianismo, demonstração de poder. Demonstração de poder. Eu também daqui a nada vou abrir o meu chafariz, vou abrir alguma coisa, tem que acontecer, é demonstração de poder, homem de Deus. Então, isso muitas das vezes nos leva a não acreditar no evangelho. Até nós mesmos que estamos dentro do evangelho se desconfiamos entre um com o outro. Imagine, eu cresci com um homem de Deus, porventura, né? Passo aqui um exemplo. Eu conheço que nunca foste tão amigo de oração. Se conectasse com um homem de Deus, que eu não sei se a raiz dele é da onde, de repente estás a trabalhar no pau a demonstrar, agora já és média, só um sopro, toda a igreja no chão, eu também vou entrar com desconfiança. Então essa demonstração de poder, qual é a origem dessa demonstração de poder? Será que tem a ver com mediatismo ou ter nome na sociedade? E isso muitas das vezes, oh meu Deus, é verídico, está a destruir o ministério, está a destruir o cristianismo em Angola. Então, onde é que tem surgido essas coisas? Uau. Uma pergunta muito pertinente. Não, eu mesmo estudei de propósito esse tema, porque eu tinha que falar alguma coisa. Por isso, quando eu disse, eu vou estudar o tema, tudo isso está relacionado com o tema. Homem de Deus, então nos explica na qualidade do nosso mestre. Só estou aqui para te ouvir. Olha, o cristianismo, na verdade, é... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4.
Apóstolo Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas baseadas na sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. O cristianismo, Jesus Cristo fez questão de dizer, João capítulo 6, versículo 63, as palavras que vos anuncio são Espírito e vida. Olha, o poder emana de Deus. Deus é a fonte de todo o poder. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Deus é Espírito e onde é Espírito, Deus está em liberdade. João capítulo 4, versículo 26 a 24, Deus é Espírito. Mas nós devemos nos apegar a um pormenor muito fundamental. Quem é Satanás? Satanás é Espírito. Satanás é um querubim que se rebelou no céu e foi expulso. E quando ele é expulso, todo anjo tem poder, tem uma porção de poder. Tem uma porção de poder. E Satanás, ele, ao influenciar as pessoas, ele concede poder para que essas pessoas possam atingir o propósito pretendido. Poder é o quê? Poder é para quê? Poder é uma ferramenta que Deus dá ao seu ungido para lhe ajudar ao longo do percurso do cumprimento do seu propósito na terra. Por isso é que você vê que quando Jesus veio para a terra, Jesus veio com poder. Ele tinha que manifestar o poder. Para quê? Para que ele pudesse materializar o que ele falava por via de palavras. Então, o cristianismo deve ser por meio de palavra e a demonstração do Espírito. E vem a questão do poder. Mas só que hoje nós estamos a ver poderes estranhos no seu cristianismo. Exagerado. E desnecessário. Isso é para quê? Isso, eu diria mesmo, isso é em função, é a manifestação do ego do homem. Deixa eu dizer algo muito fundamental, é que todo homem de Deus é cristocêntrico. Todo homem de Deus cristocêntrico, genuíno, ele não usa o poder por conveniência. Ele usa o poder para o cumprimento do propósito de Deus que foi elaborado na eternidade a seu respeito. Jovens, olha, o cristianismo angolano, em Angola, a igreja em Angola, durante muito tempo foi muito influenciada pelo Congo Democrático. E agora é muito influenciada pela Nigéria. A Nigéria é um dos países em África que dela nós conhecemos que nasceram muitos homens de Deus, considerados generais, que eu não concordo com esse termo. Não há necessidade disso. Nigéria. Isso simplesmente promove o homem e deixa e aperta Jesus na parede, passa o termo. General, rei dos reis, o único que passou e vai passar é Jesus. Amém. O homem é mais alguma coisa, como diz o profeta João Cabé. O homem é simplesmente uma carcaça que a graça de Deus lhe localizou para o cumprimento do propósito na terra. Sim. Olha, a Nigéria influencia muito Angola nos últimos dias. Muito Angola. Tanto é que a questão do profético, nós conhecemos muito profético em Angola por influência da Nigéria. Então, a Nigéria influencia positivamente e negativamente Angola. Como é que nós vamos ver que influencia negativamente? Hoje você vê, há muito. O que existe mais em Angola agora é demonstração de poder. Muito. Demonstração de profecia. Uau. E hoje eu fui para um sítio, eu disse assim, encontrei uma jovem que disse, papai me profetiza só. Eu fiquei perplexo. Tá pedindo para ele de profetizar? O que é profecia então? Olha, a profecia é a opinião de Deus a respeito dos assuntos do homem na terra. Amém. A profecia nunca surge pela conveniência ou vontade do homem. É sempre pela vontade do Espírito. É o Espírito quem revela. Anúncio. E como fica essa palavra que eles usam? Posso profetizar? Isso aqui é completamente uma brincadeira. Não há necessidade disso. Por quê? Porque quando você pede permissão, eu não vejo Isaías a pedir. Eu não vejo um Ezequiel a pedir. Não vejo um Daniel a pedir. Eu não vejo um profeta Natan a pedir.
Samuel a pedir. Por quê? Isso acabou sendo uma febre, passo o termo, em Angola e no mundo, digo Angola em particular. Para quê? Para seres visto. Vão considerar o cara. Ele faz as coisas pela vontade das pessoas. E se perde. Hoje existem muitos feiticeiros com capa de profeta. Amém. Muitas igrejas que dizem ser igrejas não são igrejas, são centros de angariações de almas. Por quê? Porque você vê uma igreja que só o profeta, o pastor é quem prospera, desconfia. Ele profetiza, afinal de tudo, está a sugar as pessoas, está a amarrar as pessoas. Se tu fores a uma igreja que no lugar da palavra foi substituído por profecias, por posso profetizar, por tô te vendo espírito e algo parecido, não que eu seja contra tô te vendo espírito, atenção, espero que me compreendam, eu não estou a dizer que é errado, não. Eu não estou a dizer que nós não devemos colocar essas coisas acima da palavra. E nós não podemos acostumar o povo com muita profecia e revelação. O povo não pode assentar na profecia nem na revelação. O povo deve assentar no ensino das escrituras. Lembra-te que em Oséias capítulo 4, versículo 6, Deus disse: o meu povo não foi destruído por falta de profecia. Tinha demais. Revelação? Não, por falta de palavra. Amém. O conhecimento das escrituras. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 22, versículo 29, vós errais em não conhecer as escrituras e não o poder de Deus. Todo o poder que é manifesto é que não glorifica a Deus, que não tem Jesus Cristo como rótulo. Esse poder vem de Satanás. É Satanás que está por trás disso. É Satanás. É quando tu vejas que o homem, ao demonstrar poder, é muito eu e mais eu. Mano, desconfia. Há Satanás por trás. Há uma mão preta por trás. Desconfia. Se ainda não foi manifesto, mais tarde ou mais cedo vamos conhecer que esse camarada andou se lavando. Por isso que hoje nós estamos a ver que muitos feiticeiros hoje saem nos mídias para dizer tem boca. Por quê? Porque lhe procuram. Você lhe procura para te dar poder, para te dar corda, para te dar pó mágico, para te dar sei lá o quê. E amanhã ele vem nos mídias e vem te delatar. E você vai conseguir lhe confrontar? Obviamente que não. Mas eu creio nessa nossa geração. Há Elias levantando. Amém. Há Elias levantando para corrigir essas pessoas. Porque o cristianismo, os nossos mais velhos, mais velhos em Angola, nós temos muitos mais velhos que têm o poder de Deus. Só que os jovens pensam que o meu velho não tem poder. Esse é o problema da juventude. O reverendo em memória, Fernando Manuel Panzo, líder fundador do Ministério Ebenezer, em Angola, ele foi um dos mais velhos que muito manifestou poder. Mas ele não fazia essas brincadeiras que os jovens estão a fazer agora. Mano, você, até o manifestar poder, tem de ser de forma regrada. Ainda nem começou a pregar, mas já está falando em língua. Até o manifestar poder, deve ser glorificando a Deus. Por quê? Porque nós vamos continuar nessa desordem. E eu também aqui apresento uma nota negativa para os nossos mais velhos. Os nossos mais velhos têm que disciplinar essa classe, mano. Embora que eu me intitulo como líder de uma igreja, os nossos mais velhos, eles têm sim como colocar correção nisso. Há muita brincadeira. Por quê? Porque se eles não fizerem, ninguém vai fazer. Quando Acabe e Jezabel queriam fazer o que eles do seu agrado, Deus levantou Elias para corrigir. A Bíblia fala que Acabe queria a vinha de Nabote. Nabote não querendo vender. Jezabel vem, cria aí, mexe os seus pauzinhos, mata Nabote. Elias vem, diz de cara: estamos à falta de homens de Deus corajosos
que colocam correção nisso. Por quê? Porque se assim não acontecer, está mal. A nossa geração está muito, mas muito mal. E um ponto que eu queria mesmo dizer é o quê? É concernente à divisão entre as igrejas em Angola. Há uma divisão, mano. Há uma separação das trevas. Isso é separação das trevas. Por quê? Meus irmãos, você é testemunho de Jeová, você é adventista, você é pentecostal, você é toquista, você é quimbanguista, você é metodista, você é da IERA, da Nova Apostólica, sei lá mais o que, em outras igrejas. Da minha igreja também, do Bom Deus. Bom Deus. Você deve entender que o teu irmão, o outro de outra denominação, não é teu inimigo. Vocês não são adversários, meu caro, meu irmão. Nós devemos nos abraçar. Nós devemos estar. A nossa bandeira é o cristianismo. A palavra é a nossa bandeira. O que acontece? Nós ainda estamos na infantilidade de termos esse pensamento. O meu líder tem mais poder. O meu líder profetiza mais. O meu líder tem mais classe acadêmica. O meu líder, ele tem mais revelação. Deus fala mais que ele. A minha igreja é melhor. What? O que é isso? Isso não é cristianismo. Cristianismo é união. E Atos capítulo 11, versículo 26, a Bíblia fala que foi Antioquia, onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. A minha pergunta é: como é que as pessoas, que o povo de Antioquia conseguiu identificar que esses eram cristãos? Por um ponto muito fundamental, eu cito, porque eles pareciam com Cristo. Eles tinham o caráter de Cristo. Não só porque eles andavam com Cristo, mas porque eles tinham o caráter de quê? De Cristo. E qual é o caráter de Cristo? O caráter de Cristo nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Os frutos do Espírito. Paulo disse que os frutos do Espírito são manifestos em amor, paz, gozo, mansidão, longanimidade, perseverança, mansidão, fé, bondade. E contra essas coisas não existe lei. Mas quando você pratica ações fora desses frutos, você está a manifestar o quê? As obras da carne. Gálatas 5, versículo 18 ao versículo 21. Irmão, não seja carnal. Nosso Deus não é carne, é espírito. Sejamos espirituais. Você não pode pensar que o teu líder é melhor. O teu líder é nada. O teu líder é nada. É simplesmente o vaso disponível que Deus pegou para poder colocar à disposição da sua obra. Líder é tudo sobre vaso que Deus usa para colocar o seu azeite e espírito para servir a noiva. Então, a igreja, eu não digo a igreja que nós pensamos que é igreja. A igreja da Bíblia é um corpo e Cristo é a cabeça. Eu não conheço na Bíblia, não vejo na Bíblia Pedro a competir com João, o que mais opera. Veja que, penso que é em Atos capítulo 4 ou capítulo 5, se a memória não me deixa mentir, que quando Pedro e João foram ao templo, a hora nona, encontraram o paralítico. Eles não discutiram sobre quem vai operar. Eles sabiam que o Espírito faria. Eles simplesmente tinham que se disponibilizar. E hoje nós estamos a ver discussão entre profeta. Profeta, tá a falar mal do profeta Y. E eu vejo que há uns homens de Deus na nossa nação que eu muito admiro. Estou a falar em particular do pastor Ismael Piano Sebastião. Estou a falar do reverendo Gideon Panzo, pastor Sadraque, profeta João Cabea, pastor Rosário Neto, profeta Tony Calado, entre outros homens de Deus que essa Angola tem, que na verdade são homens que jovem, nós temos que beber, aproveitar esses mais velhos enquanto estão conosco na terra, porque daqui a pouco Deus vai lhes tomar para a sua glória. E olha, deixa eu lhe dizer, homens de Deus, genuíno, não ficam por muito tempo na terra. Não ficam muito tempo na terra, morrem cedo. Morrem cedo. Por quê? Porque a terra está muito contaminada. Para que esses homens não se contaminam, Deus lhes toma para a sua glória.
E enquanto temos eles de perto, nós temos que aproveitar. Temos que aproveitar. Então, deixa desse pensamento infantil e antibíblico de que a tua igreja é melhor, o teu líder é o melhor, o teu líder faz mais. A minha igreja é mais grande de África. Irmão, esquece isso. Estrutura não cria nenhum impacto espiritual na vida da pessoa. O que cria impacto espiritual é a palavra. Amém. É a palavra quem liberta, é a palavra quem salva, é a palavra quem regenera. Jesus Cristo fez questão de dizer: vós sois limpos pela palavra. Amém. E fora disso, amém. É tudo bungle. Mas é de fato bungle. Eu queria deixar, antes de nós terminar, queria deixar aqui um apelo. Eu acredito que ainda existem homens de Deus verdadeiros. Eu acredito que ainda há pessoas que não se corromperam na totalidade pelo sistema mundo. Eu acredito que ainda existem profetas verdadeiros. Mas agora, uma questão que não quer se calar. Onde vocês estão? Nós somos defensores do Evangelho. Precisamos dar vida pelo Evangelho. Não é por acaso que daqui a nada vão me chutar da minha igreja. Estão quase a me chutar. Precisamos defender o Evangelho. Meu Deus. Irmãos, nós precisamos defender o Evangelho de Cristo. O Evangelho genuíno. Parem de competir. Demonstração de poder. Param de ter nome na mídia. O mais importante não é que as pessoas te conhecem, é que Cristo te conhece. É um texto muito mais triste que eu acompanhei, que eu sempre tenho colocado na minha mente, é que quando Jesus diz assim: olha, apartai de mim porque eu nunca vos conheci. Uau. Pode até fazer demonstração de poder. Naquele dia Deus vai te falar: sai daqui, eu não te conheço. Não é você que abriu um chafariz profético. Eu vi um vídeo recentemente aqui de um cara que está a passar com a jarra da libertação. Te dá um copo, não sei se é nigeriano ou mesmo angolano. Você bebe lá um copo, dá lá um golo, um bolo profético. Há muita coisa que está acontecendo. Irmãos, despertem no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Parem de enganar o povo de Deus, vocês vão pagar. Esse profeta faz. Se Deus não te destinou a isso, mano, não recorre, não vai nos Kwanzaa, não vai aí no Beco 7, não vai aí. Irmãos, pelo amor de Deus, homens de Deus, eu conheço muitos homens que são verdadeiros. Se pronunciem, por favor. Defendem o Evangelho. O cristianismo em Angola está doente. Precisa de um soro espiritual. Estão a se esconder. Eu chego a dizer assim: eu tenho medo da juventude que dizem ser homem de Deus. Porque olha mesmo todas as misérias aqui e continuam calados. Meu Deus. Misericórdia. Eu termino com essa frase. Irmãos, ainda há tempo de nós fazermos alguma coisa Assim. Pelo cristianismo em Angola. Parem de criar as coisas. Demonstração de poder. Isso tudo. Tá bom, o Evangelho não consiste só de palavras, mas demonstração de poder. Mas o vosso poder está exagerado. Estão mesmo já passado o limite. Frigideira profética. Como então, irmão? Haja misericórdia para isso. Isso é triste, irmãos. Eu como verdadeiro, eu sigo o Evangelho verdadeiro, eu fico traumatizado com isso. Não é porque eu sou agitador. Parem mesmo também de comentar: esse irmão é agitador. Não, eu não sou agitador. Eu só defendo o Evangelho de Cristo. E quem comentar que eu sou agitador, eu vou pronunciar seu nome e eu vou dizer: mano, parem com isso. Homens de Deus, por favor, se pronunciem. Muitos homens de Deus que aqui foram referidos, foram citados. Se pronunciem, falem alguma coisa. Bem, é o que vos falei. Mais de 30 minutos, sou o Ângelo Jovete. Queria agradecer novamente ao nosso bem-amado mestre Eduardo Bandeira. Eu trago aqui esse tema tão lindo. Se dependesse de mim, não da produção, estaríamos aqui todo dia completo. Amém. Porque ainda tem muito assunto para tratar aqui. Então essa é a primeira das 1000 vezes que estarás aqui. Amém. E nos resta assim, 990 vezes que estarás aqui. Amém. Então, por favor, vamos terminar essa é a parte 1.
É porque ainda tem muito assunto. Amém. Também depois vamos falar da frideira profética. Certo. Eu não sei como é, o que é que fritam lá. De uma forma resumida, em poucos segundos, pode mandar saudações para quem pretende. Já terminamos mesmo. Amém, amém. Eu, antes mesmo de mandar as minhas saudações, eu gostaria de forma lacônica mesmo, dizer aos nossos amados que nos acompanham neste exato momento, dizer o seguinte: não tenha pressa de nada. Deus conta contigo. Eu tenho dito sempre assim, o Evangelho, dizia o renomado pastor Napoleão Ribeiro Falcão, brasileiro, ele dizia assim: o Evangelho é assemelhado como um bolo gigante, onde nesse bolo tem a fatia de todos. Você não precisa correr, você não precisa mostrar que és melhor que ninguém. Você precisa fazer o que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículo 6. O teu quarto, como está o teu secreto com Deus? Você quer explodir no público, mas você não investe no teu secreto com Deus. Invista essencialmente no teu secreto com Deus. Invista em oração. Invista no estudo das escrituras. Invista em jejum. Invista no amor, fazendo bem sem olhar a quem. Eu lhe garanto, o que você faz no secreto com Deus, Deus vai glorificar o seu filho, te exaltando no público, em nome de Jesus Cristo. Abraço vai para os meus pais, os meus irmãos, a minha amada noiva Meuri dos Santos, o apóstolo Bartolomeu que me acompanha, o nosso secretário Chamardente, poeta Chamardente, e a todos que direito ou indiretamente têm orado para o ministério do mestre Eduardo Bandeira. Por favor, eu preciso das vossas orações. Deus abençoe a tua vida. Eu acredito numa geração que Deus está a levantar em Angola, que vai fazer com que toda essa lixeira seja posta no contentor. E um novo amanhecer em Angola, um novo amanhecer para o cristianismo em Angola. Eu sei, e a minha oração é que Deus possa lhe engrandecer poderosamente no nome de Jesus Cristo. E nós agradecemos desde já pelo convite que nos foi formulado. Esperamos estar aqui nas últimas oportunidades. Amém. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixe o teu like, toca o sino das notificações, vai receber o melhor conteúdo, todo o melhor conteúdo que existe nesse programa. Então vai receber. Falou para vocês, André Jovete. Shalom.